A convidada que se segue atravessou uma dura batalha pela sua saúde e acabou aliás, por pegar nessa experiência e com ela fazer um belíssimo livro. Este livro, Fada Íris, foi direcionado para crianças que passam por algum tipo de dificuldade a nível do seu aspecto exterior, nomeadamente perdem o seu cabelo, e fui eu que escrevi porque passei exatamente pelo mesmo. E daí a minha vontade de transmitir aos outros que não importa como nós estamos exteriormente, desde que nós temos por dentro continue igual. Em 2010, depois de ter sofrido o aborto, descobri que tinha cancro da mama. A parte mais difícil que nós temos quando temos cancro, pelo menos para mim, não foi ter ouvido a notícia do cancro, porque isso era uma coisa que sou eu que tenho de lutar. É de nós dizermos às pessoas que estão à nossa volta, que gostam de nós, que nós estamos doentes. Portanto, o tumor da mama era efetivamente muito grande, tinha 5 centímetros, mas eu encarei aquilo como uma batalha e com muito otimismo. E comecei a primeira quimio, comecei a comprar logo camisolas divertidas que me fizessem rir e passava as quimios a rir. Nunca me senti mal pela perda do cabelo, tanto que eu não fiz pressa em cortá-lo para não ver ele cair, não me fez impressão nenhuma. Efetivamente, o que me fez impressão foi quando as pestanas e as sobrancelhas foram, porque isso compõe a nossa cara. Acabei por colocar pestanas postiças, sobrancelhas, pintá-las e acabou por ficar com um ar bom. E o lenço era como se eu tivesse uma cor de cabelo todos os dias diferente. Portanto, não me importei nem minimamente com isso. Também pesquisei imenso na net antes de começar a quimioterapia e vi que não havia muitos blogs que me pudessem explicar o que é que ia acontecer a seguir. E comecei a relatar tudo, de modo a que alguém que viesse depois de mim pudesse compreender o que é que se ia acontecer a seguir. Portanto, eu, logo ao início, nunca pensei que fosse correr mal, apesar de ser muito grande. Tive sempre uma atitude muito positiva. A parte mental foi sempre uma coisa que me agarrei imenso. Eu passava muito tempo na parte mental, na parte de me envolver com coisas que me fizessem rir. Tanto com amigos que conviver e estarmos na galhofa. É muito importante esse tipo de ambiente, não nos fecharmos numa concha. E esse positivismo é muito importante para a doença. Aliás, a minha médica diz que é fundamental. Só 10% é que é o corpo, porque o resto é tudo cabeça. E eu também acredito nisso, piamente. E ela aqui está. Olá, Cláudia, muito boa tarde. Bem, temos aqui a história que podíamos chegar aqui muito tempo, hein, Cláudia? Muito tempo. Vamos lá ver uma coisa. Primeiro, até ao diagnóstico desta doença, a Cláudia era uma jovem que pensava muito, porque sei que havia muitos exemplos, enfim, a nível familiar, ou seja, já vários familiares tinham tido cancro. Pensava nisso como uma realidade que poderia um dia viver? Não. Não. Não era porque, se calhar, nada? Nada. Nada de sofrimento por antecipação? Nada. Nada. Então, foi uma mulher saudável até a este diagnóstico? Sim, completamente. E que foi, ainda por cima, a seguir a um momento delicado, que foi que estava grávida, não é? Estava grávida e o facto de ter estado grávida foi o que disputou. Provavelmente já lá estava o tumor, mas ele cresceu imenso. Só que nós, quando estamos grávidas, o peito incha, é normal. E então também não liguei muito. E só mais tarde, uns meses mais tarde, é que comecei a achar que não era normal continuar lá com um alto no peito. Mas o que é que a levou ao médico? Foi esse salto que não passava? Foi dores? Foi alguma queixa? Eu estava no trabalho e aleijei-me num daqueles agrafadores grandes. E quando agrafei, aleijei-me debaixo do braço. E ainda durante a noite passei o braço pelo peito e senti um alto. E disse, isto não é normal. Fui ao médico e o médico disse, mais 2 dias ou 3 é capaz de passar. Passado 2 dias ou 3 já estava lá outra vez, né? Porque eu não brinco com estas coisas. Claro, não é? como é óbvio. E ele passou logo nesse próprio dia, passou uma ecografia e uma mamografia. E eu, eram tipo 9 da manhã, às 11 já tinha aquilo marcado, já estava a ir fazer. E foi tudo muito rápido. Foi rapidíssimo. Cheguei e foi mesmo uma vaga que afinal não existia quando lá cheguei. E quando fiz o exame, a ecografia e a mamografia, a médica que me viu o exame disse-me logo, qualquer médico que lhe vá ver isto vai-lhe pedir uma biópsia, se quiser faço-lhe já. E eu disse, está bem, vamos fazê-la já.
Portanto, Mas então é porque a médica percebeu logo que não estava ali que não qualquer estava, coisa... não tinha bom aspecto, era muito grande, não tinha bom aspecto. Portanto, ela percebeu bem o que é que estava à frente. Estava a Cláudia com que idade? Com 32. 32 anos. Sim. 32 anos, tinha saído desta situação delicada que foi perder o bebê. De repente desenvolve-se este quadro todo. Como é que ficou a sua cabeça? Naquele momento do embate, que é, está a fazer os exames, não Aí sabem do que tem. Não sei o que é que tenho, deixa ver. Vamos ver, não é? Aí nem sequer disse nada a ninguém, fiquei caladinha, só ao meu marido na altura, e fiquei caladinha. E depois quando veio o diagnóstico foi, oh bolas, não foi aquela atitude tipo depressiva, foi tipo, oh bolas, e agora o que é que eu vou fazer? No sentido de, vou ter de contar isto outra vez aos meus pais, vou ter de contar isto aos meus amigos, e eles vão ficar preocupados. Acabei por me preocupar mais com os outros. Consigo não pensava nisso? Não, comigo isto resolve-se. Então nunca pôs sequer a hipótese de que a coisa corresse mal? Não. De que poderia morrer, apesar do cancro, de ter um tumor grande? Não, a única coisa que eu pensava, porque fui a vários médicos na altura, e a minha própria médica depois que eu escolhi dizia, a mama é para te sair. E eu assim, então vamos saí-la já, eu quero já. E elas, não, vamos começar por químio. E eu, não, mas eu quero já tirar a mama, porque eu queria tirar o tumor do corpo. Como se com isso se libertasse da doença, não é? Não, ficasse logo aliviada. E eu não, tive de começar por quimioterapia e foi o melhor. Agora, quando recebe este diagnóstico e a Cláudia diz, bom, ó bolas, então agora vou ter que contar isto à família, contou logo ou esperou para ver qual seria o plano de tratamentos? No fundo, não, eu não sou muito de guardar as coisas, eu tenho de contar. Comecei a pensar como é que as vou contar. E não é fácil. Então tentei contá-las de uma maneira positiva. Dei um exemplo. Estás a ver aquela pessoa que passou pelo mesmo e agora está curada e que tem um filho? Vai acontecer o mesmo comigo. Não te preocupes, isto passa. Foi assim que contou? Foi assim que contei à minha mãe. Mas se calhar quem ouviu não reagiu com esta convicção com que a Cláudia contou. Não, mas pronto, contei a rir. Contou a rir? Contei a rir. Tipo, isto passa num instantinho. É só o cabelo cair, fazer os tratamentos e isto vai ficar ótimo. Não houve momentos em que se foi abaixo? Aqueles momentos em que sentiu necessidade de chorar, de pôr cá para fora tudo e logo a seguir, pronto? Na altura, eu nunca chorei pelo cancro. Nunca. Na altura chorei porque não podia voltar a engravidar tão depressa. Porque tinha aquela ideia que ia voltar a engravidar. E tinha marcado até umas férias maravilhosas para as Maldivas. E foi logo nessa altura. E eu pensei assim, ok, já não posso engravidar, mas vou para as Maldivas na mesma com cancro. E fui. Portanto, o que entristecia era a ideia de não poder... avançar com a minha vida. Avançar com a estrutura da família que eu tinha criado na minha mente. Não o cancro em si, porque o cancro é só uma fase. Depois, o cancro era só para ultrapassar? É só para ultrapassar, como uma doença qualquer. Basicamente encarei Agora, isso assim. Era necessário começar pela quimioterapia, mas sei que começou também a fazer reiki. Sim, foi a primeira coisa. Eu tenho uma amiga minha que é mestre de reiki e foi a terceira pessoa que telefonei. E ela, vai já fazer reiki. Eu não quero saber se tu acreditas, não acreditas, isto funciona. E praticamente foi essa questão de fé que eu fui. E consegue explicar para quem nos vê o que é o reiki? O reiki é a manipulação da energia. Nós todos somos compostos por energia e temos nas nossas mãos energia. É a canalização dessa energia para o corpo. E aquilo acaba por nos relaxar muito. Acaba por nos dar uma certa força a nível emocional e estabilizar também o corpo. Ao estabilizarmos as nossas emoções, também estabilizamos a nossa parte física. E foi fantástico porque entre o reiki e a quimio, e entretanto fiz uma ressonância, e o tumor logo aí reduziu para metade. Sem fazer tratamento nenhum? Nada. Só o reiki? Só o reiki, metade. Só com cabeça, pensamento positivo, foi logo para metade. Fazia reiki o quê? Várias vezes por semana? Todos os dias, a mim própria. Todos os dias? Todos os dias. À noite, antes de me deitar, era... Fazia a si própria? Fazia a mim própria. Podia adormecer a meio da sessão, mas todos os dias fazia. E todos os dias fiz até ao final do tratamento. Muito bem. Portanto, quando depois começou a quimio, já o cenário era bastante diferente do inicial? Já era bastante diferente. E com essa convicção na mesma? Sempre com a mesma convicção. Agora, quando começou a quimioterapia, primeiro tratamento de quimioterapia, ia preparar, ou seja, tinha preparado a sua cabeça para o quê? Porque eu já percebi que lhe dá ordens, não deixa que ela mande em si. Pois. Não, dirige. Parece a nossa conversa no início do programa hoje, não é? Dirige, não é ela que dirige. Quem dirige é a Cláudia. A Cláudia é que manda, é que diz para onde é que a menina vai. Claro. O que é que disse à sua santa cabecinha que ia acontecer nesta sessão?
queria que a sessão de quimioterapia fosse leve, fosse alegre, fosse descontraída, nada com peso. Com sofrimento. Com sofrimento, com pessoas, ai, coitadinha da Cláudia. Não, com parte alegre. E então comecei logo a pensar, vou lá umas camisolas divertidas para divertir as enfermeiras. E foi logo a primeira camisola que eu levei. Com bonecada e com tal. Com bonecadas. A primeira dizia, ups, que era no fato, eles podiam falhar na picada do catéter, mas foi muito engraçado, porque as enfermeiras, que camisola tão engraçada, e depois começávamos a rir e a dizer piadas, e então passava as quimios a rir com elas. E não sentia aqueles efeitos, ou seja, não sentia aquelas consequências que a maior parte das pessoas sentem quando estão a fazer a quimio, ou sentia, mas não lhes dava importância? Não, quando se está a fazer a quimio não se sente esses depois, efeitos. Eu sei. É só depois. Depois, as primeiras 4 quimios foram mais leves, porque foi um diferente tipo de medicação. E aí, o que me irritava era ficar com a cabeça atrofiada. Parecemos que estamos drogadas e não conseguimos pensar, como deve ser. E estava sozinha ou alguém a acompanhava? Tive sempre o meu ex-marido. Seu ex-marido. E então tive sempre esse acompanhamento, tive sempre amigos à minha volta, a minha família, e era sempre tipo, estou drogado e gostava de estar a ler com atenção, gostava de estar a escrever. E não se perder ali pelo meio. E depois, no meio da conversa, uma pessoa parece que está ali meio bloqueada. E isso era o que me irritava. E a questão da queda do cabelo aconteceu logo desde a primeira sessão, Cláudia? Foi ao fim de 2 semanas da primeira sessão, sim. Mas eu não liguei muito à perda do cabelo. Nem pensou nisso antes? Não. Já sabia que ia acontecer? Sabia que ia acontecer, sabia que ele voltava a crescer. E eu sempre adorei lenços na cabeça. Já quando tinha cabelo ia para a praia ou mesmo no verão, colocava lenços na cabeça e pensei, olha, vou meter lenços na cabeça como costumo fazer. Portanto, não... Nem quis cortar antes para não ver o cabelo comprido a cair? Não, cortei porque ele era realmente muito comprido. Então cortei tipo por aqui, por trás da orelha e depois deixei-o cair à vontade. Não me importei com isso. É impressionante eu estar a ouvir isto assim. Deixei-o cair à vontade, ela até faz assim, tipo, vai lá, embora, pronto, depois já vem outro. Porque... realmente cada ser humano vive as coisas à sua maneira e eu, nesse sofá onde está, já ouvi situações muito diferentes e cada pessoa tem direito a sentir as coisas à sua maneira. Claro, assim? A personalidade também é diferente. Exatamente, pronto. E já ouvi muitas vezes, o pior de tudo o que vivi foi a queda do cabelo. Sim, mas a maior parte das pessoas que eu falo, eu tenho um grande grupo de pessoas que eu falo, e foi por isso mesmo que depois surgiu o livro, elas diziam-me na altura que eu já estava na 3ª ou 4ª quimio e eu estava completamente chateada de não conseguir fazer as coisas que eu gostava de fazer. E elas diziam, a pior parte, e elas já tinham passado por tudo. Era a perda do cabelo e eu dizia, mas como é que pode ser a perda do cabelo? O cabelo volta a crescer. E a parte de eu estar aqui atrofiada, não ter energia para fazer as coisas. Não... Isso sim é que é Isso é que me fazia confusão. Talvez por causa desta postura da Cláudia, ou seja, de a Cláudia achar que não era realmente o mais importante, nem aquilo que se deveria valorizar mais, a queda do cabelo, ela escreveu um livro, já vamos falar sobre isso, um livro para crianças, mas eu acho que é para todos nós, porque explica a queda do cabelo de uma outra forma. Ela já vai falar então deste livro que já viu a luz do dia e, portanto, poderá ser uma ajuda preciosa para muitas pessoas, nomeadamente para famílias que tenham este contexto, que estejam a viver este contexto. Agora, vou lembrar de todos os nossos espectadores, se estamos na 3ª parte, e até já temos um relógio para nos dar aqui um apoio de tempos, temos neste momento 14 minutos e meio, mais coisa, menos coisa pela frente, para aceitar a sua inscrição no nosso telefone. 760 100 760. Este número do telefone hoje vai dar a si motivos para sorrir, vai dar-lhe a si soluções que não tinha até agora, uma esperança que eventualmente estamos a falar naturalmente na situação financeira, uma esperança que se calhar não tinha, um desafogo que disse, ai meu Deus, ainda bem que chegou este dinheiro, olha, com isto já consigo organizar melhor as contas para estes próximos meses. Pois bem, estamos a falar disto tudo, ou seja, de que um investimento pequenino, são 60 cêntimos mais IVA, se puder ligar mais vezes, fantástico, mas com 60 cêntimos mais IVA, conseguir realmente receber aqui uma ajuda preciosa. Podemos ir até, olha lá para o jackpot, abra bem os olhos para ver o jackpot, que é preciso abrir bem os olhos, porque senão a pessoa não consegue ver um número tão grande. São 12.400 euros. É muito dinheiro. 12.400 euros de jackpot acumulados com mais 1.000, ficamos então com 13.400 euros. Portanto, estamos aqui com prémios maravilhosos que podem hoje mudar em muito a sua vida, sempre através do nosso número de telefone 760 100 760. Esteja atento ao relógio e não deixe escapar esta oportunidade. 760 100
760. Antes de avançar para a história do livro, Cláudia, porque acho muito importante falar deste livro, eu vou perguntar aqui à Maria do Carmo Oliveira, que sei que é uma mulher que lida com muitas situações, nomeadamente situações como a sua. Maria do Carmo, é uma postura muito diferente aqui a da Cláudia. É a procura de antecipar cada uma das situações positivamente e fazer logo uma leitura positiva daquilo que vai acontecer, por mais que digam que é negro. Ela diz que é branco. É uma postura realmente diferente daquilo que é habitual. Quando as pessoas normalmente são confrontadas com uma doença difícil como esta, por vezes tendem a focar-se no problema e na doença. Aliás, na maioria das vezes. O que é que acontece quando nós nos focamos na doença? E é difícil não focar, como é óbvio, mas quando nos focamos na doença, o nosso estado emocional baixa. Portanto, nós não estamos a ver soluções. Portanto, a pessoa que tem um cancro já é algo muito complicado. Se começa a ver o futuro como algo negro, por vezes, como há pouco ainda falávamos, o que se vê à frente é a morte. Portanto, começa realmente a perder energia, começa o sistema imunitário a ficar mais enfraquecido, começa realmente a isolar-se dos outros, a não conviver com os amigos, a não rir, e realmente rir é um remédio, um bom remédio, muito difícil sim, nestas fases, mas é um bom remédio conviver com os amigos, o fazer as coisas de que gosta, o ter projetos, o ressignificar as coisas, o ver o lado bom. Eu lembro-me que me dizia há pouco que, apesar de se tivesse que tirar o peito, pensava que ainda tinha pernas, que ainda tinha braços. Realmente há sempre coisas boas que nós podemos ver. Se é fácil? Não, de maneira nenhuma, não é fácil. Mas focarmos nos nossos objetivos. O que é que eu posso fazer? E quando passar esta fase, ver precisamente como uma fase passageira. Quando passar esta fase negativa, o que é que eu vou fazer a seguir? E fazer, inclusive, é o que fez. Escrever um livro para ajudar outras pessoas, dá uma força, dá uma energia, dá saber que aquilo, afinal, acabou por ter um propósito, se calhar. Quantas pessoas irá conseguir ajudar com este livro? Quantas crianças irão encarar este problema de outra forma? Quantos pais irão ter uma ajuda preciosa que não saberão o que é um dizer e assim têm ali uma boa ajuda? Realmente, parabéns, é realmente uma mulher de força, de coragem, e todos nós, não só as pessoas que estão doentes, todos nós deveríamos seguir esse exemplo, focando-nos nas coisas boas, focando-nos nos nossos objetivos, juntando-nos com os nossos amigos, convivendo, rindo mais, trazendo mais humor para a nossa vida nos dias a dia, porque sabemos que o humor ajuda, nomeadamente, a produção das endorfinas que reduzem a dor, das dopaminas que geram bem-estar. E diminui, inclusive, o stress do dia-a-dia. Sem dúvida. Isso tudo enfim, tudo o que a Maria do Carmo está a dizer é uma explicação que bate certíssimo com aquilo que depois viveu a Cláudia. Até porque a Cláudia, que assim que começou os tratamentos, já tinha os seus olhos postos no pós-tratamento. Entrou, mas já os seus olhos estavam postos. E acabei por fazer logo um blog. O primeiro dia de tratamento comecei logo um blog, porque eu procurei muita informação antes, porque eu gosto de estar informada antes. E não encontrava blogs de pessoas que me tivessem passado como deve, com foco na parte medicinal. E era mais blogs sobre o que as pessoas sentiam. Eu não, eu quero saber o que é que se passa, o que é que se vai passar, quais são os sintomas. E acabei logo desde o primeiro dia a fazer o blog. E então era como para o blog poder ajudar pessoas no futuro que viessem depois de mim para passar a mesma coisa. Portanto, foquei-me também nisso. Então, focou-se aí. Agora, quantas sessões de quimioterapia? 8. 8. No final destas 8 sessões de quimioterapia, qual era o quadro, em termos clínicos? O quadro, a mama ficou, porque diminuiu tanto que já nem sequer sentia o... Ou seja, começou logo por diminuir com a questão do reiki, que diminuiu e as primeiras 4 quimios diminuiu praticamente quase tudo. Praticamente. Então, quando acabou de fazer a quimioterapia, já não havia necessidade de tirar a mama? Não, porque fica lá sempre ainda tinha 1 centímetro e que os médicos tiram sempre uma área de delimitada, não é? Uma área de segurança. Ele teve 5 centímetros, eles vão tirar 7 centímetros. Apesar de já não estar lá. É a área de segurança que eles fazem. Portanto, acabei por fazer a cirurgia. Bom, mas o que significa que, olhando para o seu trajeto, as coisas correram muito, muito bem. Muito, muito bem. Como é que se sentiu no final deste... Porque este processo todo durou quanto tempo? Entre diagnóstico, quimio, cirurgia, recuperação, quanto tempo? Demorou mais tempo porque eu ainda fiz um outro tratamento que era o Herceptin e isso era 3 em 3 semanas, porque o meu tipo de cancro tinha de levar com esse tratamento e, portanto, demorou quase
1 ano e meio, 2 anos. Constantemente ir ao hospital 3 em 3 semanas, levar medicação. E a conseguir retomar a sua vida ou não? Conseguir trabalhar? Com o Herceptin, que era o que me faltava, não, trabalhar não. Eu acabei por querer sair do trabalho porque eu demorava 4 horas por dia a ir para o trabalho e vir do trabalho. E eu disse, não, eu que tenho que mudar a minha vida porque eu não quero que isto volte a acontecer comigo, eu não posso ter esse tipo de stress. E foi a razão que eu saí do meu trabalho. Porque quis mesmo, não, eu não vou voltar a ter o mesmo estilo de vida que tinha com tanto stress. Agora, quando nós olhamos para este trajeto feito pela Cláudia, e quando a Cláudia dizia ali na reportagem, 10% é o tratamento e o resto é a nossa cabeça. Sim. O que é que lhe dá tanta certeza? É porque sabe o que é que pensou durante este tempo, este trajeto todo, porque sabe o que é que viveu, porque sabe... Porque acredito nisso, acredito piamente nisso. Também temos muita fé, não é? Dentro de nós temos fé e de acreditar em alguma coisa. E comecei logo também a ver com o Reiki, assim, isto está mesmo a funcionar com o Reiki. Então, todos os dias, se não fizesse Reiki, fazia um bocadinho de meditação, colocava a minha cabeça no lugar, fazia afirmações positivas, li muita coisa sobre isso. Li livros sobre pessoas que se curaram só com rir. E isso é importante. E eu, não, então durante o tratamento todo eu vou continuar sempre a fazer isto. E continuo a fazer isso todos os dias em termos de afirmações positivas. Acabei por espalhar na minha casa, no espelho, afirmações positivas. Na porta do frigorífico ainda tenho sempre tudo o que eu como me faz bem, porque nós, quando passamos por este tipo de doença, não sabemos o que é que causou. Claro. E então acabamos por tentar mudar a nossa alimentação. E então tenho na porta do frigorífico tudo o que como me faz bem. E ela Estou mesmo a ver uma pessoa negativa, desculpa interromper, uma pessoa negativa, não entra, porque eu ia dizer uma pessoa negativa que entra na casa, não entra que ela sabe escolher bem os amigos, ou seja, e então naquela altura procurou estar rodeada de pessoas que puxassem energia para cima, não pessoas foram fantásticos, os meus amigos foram fantásticos. Não. Mas imagina uma pessoa daquelas muito pesadas que entra em sua casa, começa a ver uma lavagem cerebral pelas assoalhadas todas, se calhar sai em 30 segundos e diz não, que isto aqui assim não vai dar. Agora, aqui a nossa Cláudia lançou eu digo primeiro, porque acho que ela vai escrever mais, que se chama A Fada Íris, Os Olhos do Coração, onde explica, não é só às crianças, explica a todos nós. A todos nós, porque... A história da queda, eu digo a história, vamos lá ver, não é a história, a realidade da queda do cabelo. O que aconteceu nesse livro foi que acabei por escrevê-lo baseado naquelas pessoas que diziam que o mais difícil era a queda do cabelo. E eram pessoas, na altura, todas mais velhas que eu, e que já tinham filhos, e que algumas já eram avós, e assim, mas como é que pode ser mais difícil a queda? E comecei a pensar nas crianças, porque as crianças também passam pelo mesmo, e é pesado. Não é uma situação fácil. E então, o livro não tem a palavra cancro em lado nenhum. Porque não é esse o foco. O foco é a perda do cabelo da nossa parte exterior, porque nós mudamos muito a nível exterior. E então, o que eu quis estar a transmitir foi que não importa como nós estamos com o exterior, os nossos amigos continuam a gostar de nós, nossa família, porque não importa como nós estamos. Eles gostam sempre, desde que o nosso coração esteja sempre o mesmo, e que sejamos sempre a mesma pessoa, com aquela abertura e com aquele amor, isso vai trazer mais amor também e não faz influência nenhuma. E é isso. E já teve feedback deste livro, ou seja, de pessoas que já o utilizaram para ajudar pequenos e graúdos a compreenderem de outra maneira a queda do cabelo? Por acaso tive uma história engraçada de uma amiga minha que teve cancro, que tem filhos, e que no outro dia houve uma brincadeira, que a filha cortou o cabelo, mas ela pensava que o cabelo estava a cair, e pelo caminho do hospital ela pegou no livro e disse: estás a ver a Fada Íris? A Fada Íris volta a fazer crescer o cabelo, portanto não te preocupes. Mas felizmente ela não tinha nada. Não tinha nada, foi mesmo só que, enfim, foi uma ajuda. Ó Cláudia, eu dou-lhe os parabéns primeiro por essa postura que tem e por vir provar uma vez mais que a nossa cabeça é quem comanda tudo, mas temos que ser nós a comandar a nossa cabeça primeiro. E é como um sorriso para a vida, faz toda a diferença. Dou-lhe os parabéns por este livro e acaso para dizer, fica à espera dos próximos, está bem? Sim, fica combinado. Obrigada. Um grande aplauso, muitas felicidades. Obrigada.